Olá pessoal, e aí, beleza? Bem, essa nova videoaula aí, nós estaremos falando de vetores, né? Vai ser a nossa segunda videoaula. Para você que não viu a primeira videoaula, tá lá, né? Já tá no GR8 aí, está falando sobre lançamento horizontal, lançamento vertical e queda livre, tá? Então, essa já é a nossa segunda matéria do segundo bimestre, falando sobre vetores. Se você não viu ainda, primeiro veja lá para não confundir, né? Essa é uma matéria importante, por isso que nossos vídeos serão um pouco mais curtos, né? A primeira aula lá deu uns 40 minutos de aula, nós vamos estar aqui no máximo, vou tentar fazer o mais rápido possível, tá? Ela vai ser picada em umas 3 ou 4 aulas, falando porque é uma matéria um pouco mais densa, tá? Ela é um pouco mais chata. Eu, na minha época, quando eu estava no ensino médio, também já achava muito complicado, né? É uma matéria que está dentro da matemática e a física utiliza dela, então às vezes você vê na matemática, vê na física, mesmo assim você fica perdido, não consegue entender, né? É meio complicado, mas aí depois, com o tempo vai passando, você vai acostumando, vai tendo entender, e ela é de suma importância para nós na física. E agora nessa matéria do segundo bimestre para frente, tá? Nós vamos estar falando aí sobre vetores praticamente durante todo o restante do ensino médio, né? Principalmente agora dentro na engenharia, no primeiro ano. Segundo ano tem pouca coisa, não é tanto assim, mas fala um pouquinho de vetores, e lá no terceiro ano novamente vetores, praticamente toda eletrostática e eletrodinâmica. Mas enfim, tá? Bem tranquilo. Novamente eu estou utilizando o mesmo recurso da primeira aula, para quem já viu, né? Eu até estou gravando também, até no mesmo dia, logo depois, porque a gente está atrasado. Assim que eu conseguir, eu quero comprar aquelas canetas que você consegue escrever aí na tela do computador, né? Uma caneta para o touchpad, que aí eu posso escrever, fazer exercício com vocês de maneira rápida, né? Mais tranquila. Mas eu acho que tem ficado legal a primeira aula. Tá um retorno, um feedback lá, qualquer coisa, tá? Áudio, imagem, tudo mais, beleza? Então vamos lá, vamos falar de vetores. A apresentaçãozinha de slide novamente. Opa, quase sai da tela. Botar aqui no cantinho, beleza? Vetores, vamos começar. Bem, vetor, né? O que são vetores? Tá bem aí, ó. Vetores são entes matemáticos constituídos por um módulo, intensidade, direção e sentido, tá? O que seria módulo, direção e sentido, né? Módulo é o que a gente costuma falar que é o valor numérico, é a intensidade de uma grandeza, né? Então, é representado por uma seta, aí utilizado para representar grandezas vetoriais. Por enquanto aqui a gente estava sempre falando, eu já cheguei a falar um pouquinho com vocês ali no primeiro bimestre, o que são, né, os dois tipos de grandezas físicas que nós temos, as vetoriais e as escalares. As escalares, elas têm apenas intensidade. Um exemplo para vocês de uma grandeza escalar é a massa, né? A massa corporal, a massa de qualquer corpo, a sua massa, ela é uma grandeza escalar. Por quê? Ela só tem intensidade, ela não tem módulo, né? Vocês vão entender o que é módulo, o que é direção e o que é sentido. Essas outras setinhas aí ficou errada durante a apresentação, mas não se importa muito com ela agora não, tá? Então, as grandezas vetoriais, elas sempre vai ter módulo, direção e sentido, sempre. Então nós vamos a partir de agora ver que velocidade tem uma grandeza vetorial, aceleração, grandeza vetorial, o próprio deslocamento é uma grandeza vetorial, tá? Ou seja, ele tem módulo, direção e sentido, ou seja, intensidade, direção e sentido. Mas o que seria esse módulo, né? Módulo aí, ó, valor numérico, intensidade, tamanho, tá? Tudo isso aí a gente está falando de módulo. Direção, tá? Direção, elas são duas, ou ela é horizontal ou ela é vertical.
Às vezes aparece a direção na diagonal. Tá? É uma direção? É uma direção. Mas lá na frente nós vamos ver que essa diagonal ela pode ser, né? Esse vetor que estiver na diagonal, ele pode ser decomposto na direção horizontal e vertical. Então aí, ó, tá a setinha para ajudar, né? Então horizontal. Ih, ficou errado. Olha o professor fazendo errado. Tá? Gente, troca aqui, ó. Vamos alterar. Vamos alterar rapidinho. O professor fez errado com vocês. Deixa eu dar alterado. Fica olhando aí o bebê mais lindo aí, né? O professor fez cagada aí, ó. Nem o professor tá sabendo o que é horizontal e vertical. Vergonha. Mas deixa eu botar uma setinha pra cá. Opa, passou demais. Calma aí que agora eu volto aí na imagem. Quer dizer, ponho a pra cá, setinha, isso. Beleza, deixa eu salvar aqui. Voltando para a apresentação. Voltei. Tá aí agora para vocês. Aí tá, agora tá certo. Tá, beleza. Tá? Horizontal, tá? Nesse sentido. E vertical nesse sentido. Ah, professor, é só nesse sentido aqui, apontado para cima? Não. É só apontado para o lado direito? Não. Tá? Qualquer nesse sentido, qualquer direção, né? Isso é horizontal. Qualquer seja assim, seja de baixo para cima, né? É também na direção vertical. E aí o sentido, né? É isso, né? Se ele é horizontal, ele pode ser, né, no caso da minha esquerda para a direita, isso é a minha orientação, né? Da minha esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, horizontal, né? Para ele ser nesse sentido, ele tem que ser horizontal. Se a direção dele é vertical, ou ela é de cima para baixo, ou de baixo para cima, tá? Então, é decorar essas 4 coisinhas, o que é modo, o que é direção e sentido. Sei que no começo vocês vão confundir direção e sentido, tá? Vai ficar na dúvida o que é direção e sentido, mas logo acostuma. É só pensar que direção são só apenas 2, né? E sentido eu posso ter 4 sentidos diferentes, 2 para cada uma das 2 direções, tá? Bem, vamos ver esse exemplozinho aí, ó. Esse esquema. Olha aí, ó, nós temos 8 vetores diferentes, vetores A, B, C, D, E, F, G e H, tá? Nós podemos ver aí, né, diversas formas, estão apontados para diversos pontos, né? A setinha aí apontando para diversos pontos, de diversos tamanhos, né? A gente pode levar em consideração, vamos adotar aqui, que cada quadradinho desse aqui, deixa eu botar aqui a ponteira, caneta, né? E cada quadradinho desse aqui, ó, o tamanhozinho dele, tá? Vale uma unidade de medida, tá? Vale uma unidade de medida. Qualquer unidade de medida, se você quiser falar 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, 1 quilômetro, tanto faz, é só a escala que você vai adotar. Mas eu vou colocar só o de unidade de medida, tá? Então, cada um desses quadradinhos vale uma unidade de medida, seja na horizontal, seja na vertical, tá? Professor, por que essa setinha aqui em cima? Ó, cadê a setinha aqui? Essa setinha aqui em cima do vetor, tá? Ela é um que indica que você está falando de um vetor. Esse B é o nome desse vetor aqui, ó, que vai daqui até aqui. Tá? O que a gente tem que saber? Todo vetor tem um ponto de origem, tá? Origem. E um ponto final, tá? Que é o fim. Esse é o fim, tá? Então todo vetor vai ter uma origem e um fim, que aí vai depender, né? Aí o tamanho dele é o módulo dele, a intensidade dele, tá? Bem, esses vetores eles podem ser iguais, possuir os, né? Podem possuir o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Se esses 3 forem iguais, nós temos 2 vetores iguais. Agora, se uma dessas 3 condições
módulo, direção e sentido for diferente, esse vetor é diferente, ele não é igual, tá? Então, um vetor ser igual ao outro, ele tem que ter o módulo, direção e sentido iguais. Caso contrário, não são iguais, tá? Então, vamos só começar a enxergar. Deixa eu apagar a marcação para ficar mais fácil. Ó, desses 8 vetores aí, vamos determinar quais que possuem o mesmo módulo, quais que possuem as mesmas direções e quais que possuem o mesmo sentido. Tá? Módulo e intensidade. Tá? Vamos lá. Se eu estou falando que cada um aqui, né, deles tem, né, seja na direção horizontal, cada quadradinho desse, seja na direção horizontal, seja na direção vertical, tenha uma unidade, então eu posso falar que esse aqui, ó, A, o meu vetor A, tem 2 unidades, não é? Aqui, ó, ele sai daqui e vai até aqui, 2 quadradinhos. Então A tem 2, B 1, 2, 3, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? O D 2 também. Está na diagonal, então ele tem 2 na vertical e 2 na horizontal. F 3, G2 e H tem 1 na vertical, 1 na horizontal e 3 na vertical. Então quadradinhos aí, é só ver, tá? Então quais são teus mesmos módulos? Aqueles que têm o mesmo tamanho, aqueles que, né? Vamos lá, ó lá, pra você ter ideia, ó. O vetor A, D e G possuem módulo igual a 2. Por quê? Tá aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, ele tem módulo 2. Ah, professor, mas as setas deles apontam diferentes. Não interessa. O que me interessa aí, que eu estou perguntando, é o módulo, é o tamanho, a intensidade deles. Eles têm o mesmo tamanho. Né? Cada um tem 2 unidades aí, 2 unidades, né? 2 quadradinhos, ele é formado. B e F também tem os mesmos, ó. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, tá aqui, como eu mostrei a vocês. Sobre os demais, não são iguais? Não, né? Eles são diferentes. Esse aqui tem 7, esse aqui tem 2 na horizontal, 2 na vertical, esse 1 e 3, tá? Agora, direção, lembrando, horizontal e vertical. Tá aí, ó. ABC são todos na horizontal. Aqui, ó. Horizontal, horizontal, horizontal. Nós estamos pensando em horizontal e vertical. D, vertical. F, vertical. G também é vertical. E E e H na diagonal. Bem, isso é direção, né? Tá tranquilo, né? Até agora, né? Agora, sentido. Sentido aí, né? Quem tem o mesmo sentido? ABC, da esquerda para a direita, se você está olhando, né, para a tela, então da esquerda para a direita, todos eles estão apontando para o mesmo local. E D e F, de baixo para, de cima para baixo, começa em cima e vai para baixo. E G não tem. Lá na frente nós vamos ver que aqui, ó, tem uma componente de H, né? As componentes eu vou chamar de X e Y lá, né? Então se eu quiser, eu vou dar uma adiantada, né? Não vou falar agora como é que faz, mas aqui eu tenho HY e aqui HX. Ou seja, esse HY tem a mesma direção e o mesmo sentido de G. E esse HX tem as mesmas direções e sentidos desses 3 vetores aqui, tá? Todo módulo na diagonal, todo vetor na diagonal, será possível a gente decompor eles aí, encontrando suas componentes horizontais e verticais. Terceira aula a gente fala disso. O importante é ter essa ideia disso aqui, ó, de tudo isso. O que podemos identificar a direção e o sentido de cada uma deles, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Aí, ó. Copie, vou dar 10 segundinhos aí. Se não quiser, pode parar. Tá. Alongar um pouco. Vamos lá. Vetor oposto.
Tá? Vetor oposto é um vetor que possui o mesmo módulo, mesma direção e sentido diferente. Tá? É um vetor contrário. Olha lá, ó. A. Esse é o vetor A. Não sei quantas unidades aí, eu não sei se eu coloquei quantas unidades. 7 unidades. Tá? Ele é um vetor que tem um comprimento aí. Vamos pensar aí. Esse comprimento aí, vou falar, supor, é um comprimento de 10 unidades. Seu tamanho é 10 unidades. Beleza. Esse é meu vetor A. A sua direção horizontal, não é isso? Tá aqui, ó, no horizontal. E o seu sentido está da esquerda para a direita. O vetor oposto, meu vetor oposto é esse aí, ó, o B. Tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção horizontal, só que o sentido é diferente. Agora ele está apontando da direita para a esquerda. Aí eu falo isso aqui, ó. A é igual a menos B. Por quê? Porque se eu girar esse aqui, ó, 180 graus, eu vou ter ele nessa situação. Nossa, ficou a linha perfeita, hein? Fica bom, hein? Então, esse aqui é o meu vetor B, se eu quiser falar, que é igual ao vetor A, tá? Esse é meu vetor. Então, eu posso falar que B é o oposto do vetor A. Tá? É isso. Para que seja oposto, tem que ter a mesma direção, o mesmo módulo e o sentido tem que ser diferente. Beleza? Bem tranquilo, né? Aqui, por enquanto, nessa aula aqui, nós vamos falar mais algumas regrinhas, coisas bem básicas. Mais para frente nós vamos falar, né? Vamos dar uma aprofundada nisso de vetor. Vetor múltiplo ficou vetromúltiplo, né? Mas ali é vetor, tal. O vetor que é multiplicado por um número real. Exemplo, eu tenho um vetor aí A, que ele tem 4 unidades, tá? 4 unidades de comprimento. Eu quero saber qual é o valor do vetor 2A, ou seja, eu pegar esse vetor A de 4 unidades e multiplicar ele por 2. Então, o meu vetor 2A seria isso aí, um vetor de 8 unidades. Eu vou dobrar o comprimento dele. Mesma coisa se eu quisesse saber, por exemplo, aí, ó, tem esse vetor aí, ó, C igual a 2,5, né, 2 unidades e meia. Eu quero saber qual que é o valor de menos 3C. Agora eu estou falando, né, um número negativo, tá? Então eu quero saber, além dele saber, eu quero 3 vezes C, eu quero saber o oposto. Tá lá, ó. Não foi? Agora foi. Olha lá, ó. Menos 3C, tá? Tá faltando um menos aqui, tá, gente? Ou eu posso colocar também C, 3C menos 3C, ok? Tá aí, ó. Mas vai possuir o mesmo módulo, a mesma direção, só que vai ser um vetor oposto. E aqui ficou errado, tá, gente? Desculpa. Aqui a setinha não é nesse sentido, a setinha é nesse sentido aqui, ok? É nesse sentido a seta, não é nesse, tá? Bem tranquilo, né? Isso aí é as coisinhas bem basicazinhas de vetor. Professor, não tem. Aí chega na regrinha geral, ó, a regrinha geral, ó. Então, se eu quero saber o vetor, né, o produto desse vetor, o vetor produto, em algumas bibliografias, talvez no livro de vocês vai estar assim, ó, P, né, é o produto vetorial, tá? Produto de um escalar, na verdade, por um vetor. Só você pegar e multiplicar ele por esse número, você dobra, triplica, quadruplica, quintuplica, né, assim por diante, tá? Algumas bibliografias vai estar como P, mas você pode colocar A, tá? Bem, vamos sair aqui, voltar para a tela inteira. Volta aqui, cadê? Aqui, voltou. Aí, feio a tela agora. Bem, isso aí é a aulazinha, isso são as coisinhas básicas sobre vetores, tá, gente? Bem simples. Aí você deve estar perguntando, professor, mas você falou de só de múltiplo, né? Você multiplicar um vetor por um número real. Ok. Mas nós podemos multiplicar um vetor por outro vetor? Sim, isso a gente chama de produto vetorial. Lá na frente a gente fala. Talvez a gente nem fale de produto vetorial porque
já é matéria lá da matemática que a gente não utiliza muito dentro aqui da física, tá? Então, nas próximas aulas nós vamos estar falando de adição de um vetor, né? Adição e subtração, né? O que seria a subtração de vetor? É a soma de um vetor com outro vetor que é negativo, né? Que é contrário. Tem como você somar? Tem. É adição do mesmo jeito, tá? Só que é com ela com um sinal contrário. E depois nós vamos falar de decomposição, decomposição de vetores e as regrinhas que tem para nós somarmos casos particulares de vetores, quando eles não possuem a mesma direção, né? Quando eles eles estão perpendiculares, quando eles não estão perpendiculares, formam um ângulo entre si. Aí nós vamos ter as regras do paralelogramo, regra do polígono, tudo tranquilo, tá? E aí eu vou dividir ela em duas aulas. Essa aula nossa aqui já deu 20 minutos, tá? Então vai estar dividido em outras duas aulas para não ficar mais denso, tá? Creio que se você não sei a hora que você está vendo, mas eu acho que até as 18 horas de terça-feira eu consigo botar uma atividade relacionada a vetores para vocês, ok? Depois, mais para frente, a gente vai continuando essas aulas. Vou tentar postar até na sexta-feira. Sei que vocês não vão ver tudo essa semana, né? Mas já adiantando, quem quiser botar quente aí na física, fique à vontade. As outras matérias estiverem mais tranquilas, podem ficar à vontade, ok? Então, valeu, galera. Foi bom falar com vocês novamente. Até a próxima aula. Um abraço.